Bem-vindos ao canal Sábio Investidor. Hoje vamos mergulhar na estratégia da Berkshire Hathaway em relação aos dividendos e entender por que a empresa opta por reinvestir seus lucros em vez de distribuí-los aos acionistas. Examinaremos as considerações-chave, os princípios orientadores e os benefícios potenciais dessa abordagem. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos e presidente da Berkshire Hathaway, é conhecido por sua filosofia única de investimento. Neste vídeo, exploraremos a visão de Buffett sobre dividendos e como isso influencia suas decisões de alocação de capital. Além disso, discutiremos a importância de criar valor sustentável para os acionistas, os fatores que influenciam a decisão de pagar dividendos e como essa abordagem pode impactar o valor das ações a longo prazo. Se você deseja entender melhor a filosofia de investimento de Warren Buffett e as estratégias de uma das maiores empresas do mundo, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal Sábio Investidor e ativar as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Bom vídeo! Volte para a sociedade americana, a América já fez isso por mim e por você, e você sabe que é assim que deveria ser. Tem uma carta de 8 páginas que os diretores já viram, e há muito poucos diretores. Eu não acredito em grandes grupos de pessoas tomando decisões, acaba chegando ao denominador comum mais baixo. Então, talvez haja apenas 5 ou 6 diretores. Curiosamente, não por acaso, escolhi as pessoas em quem mais confio, tanto em termos de inteligência quanto em qualidade para administrar. Acredito que a maioria significativa será composta por mulheres, será uma fundação controlada por mulheres e provavelmente será maior. Que o julgamento deles em vida será melhor do que o meu julgamento 6 pés abaixo da terra. No final, quero que eles façam algumas coisas. Quero que eles ataquem causas realmente importantes. Não quero que doem $1 milhão aqui e $1 milhão ali para todos que pedirem. Portanto, não quero que façam as coisas de forma limitada. Quero que tomem grandes medidas, e em seguida, avaliem o que estão fazendo com base na importância do que estão fazendo, em contraste com a base de financiamento natural para isso. Por exemplo, no campo da saúde, você tem o Instituto Nacional de Saúde gastando bilhões de dólares e há muito dinheiro sendo investido em pesquisas médicas. Seria loucura, na minha opinião, para a Fundação Buffett se envolver em pesquisas médicas. Não é que o assunto não seja importante, mas já existe uma base de financiamento enorme. Seria loucura direcionar o dinheiro para Harvard? Não que não seja uma instituição educacional de qualidade, mas existem muitas pessoas doando dinheiro para Harvard, e eles têm uma base de ex-alunos ricos. Então, eu quero combinar um programa extremamente importante com a falta de uma base de financiamento natural. Onde você encontra isso? Você encontra isso em causas impopulares, em grande medida. Rockefeller sentia algo semelhante. É interessante, ele foi o primeiro grande patrono de faculdades negras nos Estados Unidos. Se você pensar bem, as faculdades negras não tinham uma base de financiamento. Quero dizer, seus ex-alunos não tinham dinheiro, basicamente, se voltarmos 75 ou 100 anos atrás. Não havia dinheiro entrando e as pessoas não construíam grandes empresas e deixavam dezenas ou centenas de milhões de dólares para a instituição. Não era autossustentável. Então, Rockefeller entrou e financiou um grupo de faculdades negras de maneira muito generosa, e eu admiro enormemente esse tipo de decisão, quando, de outra forma, nada teria acontecido. E é isso que espero que os diretores da Fundação Buffett façam. Estive com Bill Gates na semana passada e considero sua fundação, ele e Melinda juntos, porque são parceiros iguais nisso, a fundação de maior lógica no mundo. Eles estão doando cerca de $1 bilhão por ano. Bill e Melinda se perguntaram como salvar o maior número de vidas possível com cada dólar gasto no mundo. Eles decidiram que, em certas áreas importantes da medicina, o que estava sendo feito em outros países era praticamente nulo em termos de coisas que poderiam ser facilmente prevenidas por meio de vacinas ou outras medidas. Eles decidiram que poderiam salvar um número enorme de vidas com cada $1 bilhão gasto, mas estariam gastando em lugares como Índia e África, onde não receberiam crédito nos Estados Unidos. Ou seja, nenhum prédio com seus nomes ou algo assim. Essa era a métrica deles, e é a métrica de Bill. Ele não quer nem ouvir falar em colocar seu nome em algo por $50 milhões. Não interessa para ele. É uma métrica totalmente racional, e ele se dedica a ela. Ele se educou sobre medicina, especialmente medicina fora dos Estados Unidos, de uma forma que eu nunca vi ninguém fazer, e é algo que eu admiro muito. E tenho uma boa notícia para você. Anote aí, no dia 2 de maio, na televisão pública, haverá um programa com Bill Moyers. Bill Moyers está entrevistando Bill Gates, e Bill explica seu pensamento filantrópico. Eu estive lá, foi gravado na Universidade de Colômbia, na verdade, você pode até me ver na plateia ao lado de Melinda, mas vai ser um ótimo programa. Eles gravaram por cerca de 1 hora e 20 minutos e vão editar para ficar com 56 ou 58 minutos, mas você ouvirá um argumento coerente a favor da filantropia racional nesse programa, como nunca ouviu antes.
É interessante que esse programa tenha acontecido porque cerca de 2 anos atrás, fiz uma pergunta a Bill em um grupo que nos reunimos, algo semelhante ao que você perguntou a ele. Pedi a ele que falasse sobre a evolução do seu pensamento filantrópico, e havia cerca de 60 pessoas lá, e ele nos falou sobre isso. Foi uma conversa fabulosa, e eu disse a ele que ele tinha que colocar aquilo no domínio público de alguma forma. E então esse programa com Bill Moyers é o resultado disso. Se eu morrer hoje à noite, todas as minhas ações da Berkshire, que correspondem a 99% da minha fortuna, irão para minha esposa. Se ela morrer primeiro, irá para mim, e depois tudo irá para a Fundação Buffett, que então atuará em uma escala muito grande, de acordo com essas diretrizes. Quem sabe quais serão os problemas naquela época? Provavelmente, pode ter sido direitos civis nos anos 60, por exemplo. As organizações de direitos civis não estavam sendo financiadas por ninguém, e embora o dinheiro não fosse o maior problema, era um problema nessa área, e não havia uma base de financiamento natural para isso. Era um problema importante, muito importante, mas impopular em muitos aspectos. E, na minha opinião, é para onde o dinheiro deveria ir, especialmente se você tiver recursos em grande escala para realmente fazer algo. Depende de quando eu morrer, mas daqui a 10 ou 15 anos, a fundação poderá ter muito dinheiro e poderá fazer coisas que ninguém mais conseguiria fazer. E não será necessariamente o que as pessoas querem que eles façam, essa é a natureza disso, e se fosse o que as pessoas quisessem, já estaria sendo feito. É interessante a diferença entre negócios e filantropia. Nos negócios, eu espero por oportunidades fáceis, espero por jogadas simples. Eu fico lá na base, se gosto da bola 1 polegada acima do meu umbigo, bem no centro do prato, posso esperar, porque não há tricks chamados. Enquanto o bate estiver no meu ombro, ninguém chama de strike. Se o arremessador me lança a General Motors a $36, a IBM a $82, a Microsoft a $25 e eu não dou um swing, não é um strike. Não é um acerto também, mas não é um strike. Eu só dou um swing quando é um strike. Então, espero por oportunidades fáceis, espero por coisas que eu entenda e que estejam exatamente na minha área de interesse. A filantropia é o oposto. Você está lidando com os problemas mais difíceis que o mundo enfrenta, problemas intratáveis até certo ponto. São problemas difíceis, que resistem à utilização do dinheiro ao longo dos anos, e é isso que os torna tão difíceis. Os problemas que podem ser resolvidos com dinheiro são os fáceis. São os problemas que você não pode resolver com dinheiro que são realmente difíceis. Então, são problemas muito complicados. Recentemente, me envolvi um pouco com algo que o senador Shannon está liderando, chamado Nuclear Threat Initiative. Shannon é uma das pessoas mais bem informadas do mundo sobre esse assunto e é muito articulado. Ele está trabalhando no problema dos materiais nucleares ou do talento nuclear que existe em todo o mundo e que pode se tornar disponível para terroristas ou governos que desejam impor sua vontade à sociedade. Existem vastas quantidades de urânio e quantidades menores de plutônio, e há muitos cientistas russos desempregados e coisas do tipo. Isso é algo que Ted Turner estabeleceu alguns anos atrás e colocou Sun como responsável, mas, devido à queda no preço das ações da All Time Warner, que estava sendo usada para financiar o projeto, eles estão com falta de dinheiro. Então, estou envolvido nisso. Não é algo que tenha apelo popular, não é algo que possa enviar uma mensagem e obter a resposta de centenas de milhares de pessoas, mas é o tipo de coisa que acredito que a fundação deveria estar fazendo. Quanto à questão de o governo estar considerando eliminar a dupla tributação sobre dividendos, isso mudaria nossa atitude na Berkshire em relação ao pagamento de dividendos. E qual é o nosso processo de tomada de decisão em relação aos dividendos? Quando assumi a Berkshire em 1965, pagamos 10 centavos por ação em um ano específico, que aconteceu no final dos anos 60, não consigo me lembrar exatamente, talvez eu tenha bloqueado isso da minha mente. De qualquer forma, essa foi a única vez que pagamos dividendos. A determinação é muito simples em relação aos dividendos, podemos reter $1 ou $1 bilhão, seja qual for o valor dos lucros, e fazer com que esse dólar valha mais do que $1 em valor presente imediato. Mesmo que ele não seja usado por alguns anos ou algo assim, a pergunta é se aquele dólar vale mais do que $1 se mantido no negócio, sem levar em consideração os impostos. Vamos supor uma sociedade totalmente livre de impostos. A resposta até agora tem sido sim, mantivemos os dólares que ganhamos e criamos mais de $1 em valor de mercado para cada dólar retido. E enquanto pudermos fazer isso, é bobagem pagar $1, mesmo que não seja tributado, e colocá-lo no meu bolso, onde ainda valerá apenas $1. Se eu puder criar mais de $1 de valor no estoque, então é isso que faremos. Fizemos isso por muitos anos. Isso não significa que possamos fazer isso para sempre, mas fizemos isso por muitos anos e esse é o teste. Você encontrará no final do relatório anual da Berkshire Hathaway, que teremos prazer em enviar para qualquer um de vocês, está na internet também, você encontrará no final do relatório algo
chamado Retained Earnings. Esse é um registro das quantias que retemos no negócio ao longo dos anos, em vez de pagar dividendos. Mostra o valor que esses lucros retidos agregaram ao valor de mercado da Berkshire. Nossa abordagem em relação aos dividendos é baseada nesse princípio fundamental. Se acreditamos que podemos gerar um valor maior para os acionistas ao reter os lucros e reinvesti-los no negócio, então não pagamos dividendos. No entanto, isso não significa que nunca pagaremos dividendos. Se em algum momento acreditarmos que não podemos mais gerar um retorno maior para os acionistas mantendo os lucros internamente, e se houver outras oportunidades de investimento limitadas, então poderemos considerar a distribuição de dividendos. Quanto à proposta de eliminar a dupla tributação sobre dividendos, isso certamente teria um impacto na maneira como avaliamos os dividendos. A eliminação da dupla tributação tornaria os dividendos mais atraentes para os acionistas, pois o montante recebido seria menos afetado pelos impostos. No entanto, a decisão de pagar dividendos ainda dependeria da nossa análise de criação de valor e das perspectivas de investimento no momento. Em resumo, nossa decisão de pagar dividendos ou não é guiada pelo princípio de criar um valor maior para os acionistas. Enquanto acreditarmos que podemos gerar um retorno superior mantendo os lucros internamente, continuaremos a fazê-lo. No entanto, estamos abertos à possibilidade de pagar dividendos se as circunstâncias mudarem e se isso for considerado benéfico para os acionistas. Além disso, é importante ressaltar que nossa abordagem em relação aos dividendos também leva em consideração a preferência dos acionistas. Reconhecemos que alguns investidores dependem dos dividendos como fonte de renda, enquanto outros preferem que os lucros sejam reinvestidos no negócio para promover o crescimento e aumentar o valor das ações. Levamos em consideração esses diferentes perfis de acionistas ao tomar decisões sobre dividendos. No entanto, é essencial enfatizar que a Berkshire Hathaway tem uma visão de longo prazo em relação aos investimentos. Nosso objetivo principal é criar valor sustentável e a longo prazo para os acionistas, independentemente de pagarmos ou não dividendos. Concentramos nossos esforços em encontrar oportunidades de investimento que gerem retornos atrativos e estejam alinhadas com nossa estratégia geral. Em última análise, nossa decisão sobre dividendos é baseada em uma avaliação cuidadosa do potencial de criação de valor, levando em consideração fatores como a capacidade de reinvestimento interno, as perspectivas do setor, as oportunidades de crescimento e as necessidades dos acionistas. Buscamos maximizar o retorno para os acionistas de forma consistente e sustentável ao longo do tempo. Como empreendedores e investidores, compreendemos a importância de tomar decisões financeiras prudentes e estratégicas. O pagamento de dividendos é apenas uma das muitas considerações que levamos em conta para garantir a alocação eficaz de capital e o crescimento contínuo do negócio. Em resumo, nossa abordagem em relação aos dividendos é baseada em nossa capacidade de gerar retornos superiores ao reter os lucros e reinvesti-los no negócio. Valorizamos a criação de valor sustentável para os acionistas e estamos sempre atentos às oportunidades de investimento que podem impulsionar esse objetivo. A decisão de pagar dividendos será feita com base em uma análise cuidadosa e em consideração ao melhor interesse dos acionistas e ao crescimento de longo prazo da Berkshire Hathaway. Espero que isso esclareça nossa abordagem em relação aos dividendos e as considerações que levamos em conta ao tomar decisões. Nosso compromisso em criar valor de longo prazo para os acionistas permanece firme, e continuaremos avaliando as maneiras mais eficazes de alocar capital e impulsionar o crescimento. Lembre-se, como investidores sábios, é importante entender as diferentes abordagens em relação aos dividendos e avaliar como elas se alinham aos seus próprios objetivos financeiros. Se você gostou deste vídeo e deseja aprender mais sobre estratégias de investimento, análises de mercado e dicas para se tornar um investidor bem-sucedido, não deixe de explorar os outros conteúdos em nosso canal Sábio Investidor. Agradecemos por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de temas para futuros vídeos, deixe um comentário abaixo. Estamos sempre aqui para compartilhar conhecimento e ajudá-lo em sua jornada como investidor. Até o próximo vídeo, e lembre-se, invista com sabedoria.